noite, Distrito Federal, boa noite, meu Brasil, e a todos sem exceção. Para o meu canal hoje 100% nas leis, respondendo a pergunta de uma pessoa aqui do Distrito Federal mesmo, ela perguntou para mim: qual o crime mesmo de quem comete justiçamento, ou quem faz justiçamento, desculpa. Presta bem atenção. O justiçamento ele se encaixa no artigo 345 do Código Penal, que é o crime de quê? Exercício arbitrário de suas próprias razões. Eu tenho de qual, mas eu vou ler. Fazer justiça pelas próprias mãos, isso é justiçamento, para satisfazer pretensão, embora legítima. Olha que interessante. Salvo quando a lei permite. Aí depois vem a pena de detenção. Então, o exercício arbitrário de suas próprias razões é aquelas pessoas que gostam de fazer justiçamento. Gente, eu vou dizer mais uma vez. Olhar pelo lado humano é uma coisa. Olhar pelo lado constitucional, jurídico e legislativo é outro. Tem pessoa que muitas vezes não vai gostar dessa aula do que eu vou falar, mas eu tenho que falar através de simbologias e exemplos que eu vou dar aqui. O que acontece? Se pega um cara que cometeu um crime de pedofilia ou de estupro, a primeira coisa que vem na cabeça do cidadão comum, que é contra esse tipo de crime, é o que? É lixar, é bater, é espancar pelos olhos humanos, sim. Só que contra a lei, acaba que a pessoa comete esse crime aqui. Que fazer justiçamento com as próprias mãos é crime do artigo 345 do Código Penal, que é o exercício arbitrário de suas próprias razões. E além disso, a lesão corporal grave, o homicídio, a tentativa de homicídio e etc. Aí de um cara que cometeu estupro, quem fez justiçamento, ou seja, fez um justiçamento arbitrário com exercício de matar, de lesionar, de espancar, de punir alguém de acordo com o seu consentimento. Aí vai responder o artigo 345 e mais o homicídio e mais a lesão corporal e etc. Vai do que o cara sofreu. Esse é o primeiro exemplo. Segunda simbologia e segundo exemplo de exercício arbitrário de suas próprias razões. É aquela pessoa que mesmo ela certa, ela faz o errado em uma situação só. Quer ver um exemplo bem claro, uma simbologia bem clara? Tu tem tua casa própria. Você bota para alugar. Aí a pessoa começa a furar com o dinheiro do aluguel. Aí você pede para ela sair. Até aí tudo bem. Só você tá fazendo certo. Só que tu faz o certo da maneira errada ou como? Se a pessoa não tem condição de pagar o aluguel da tua casa, que você é dono, e ela não sai, aí você faz o quê? Você enxinga a pessoa, você pega e se torna uma pessoa arbitrária, você começa a criar um julgamento seu ali em relação àquela pessoa. Tira as coisas da pessoa à força, quebra as coisas da pessoa, queima as coisas daquela pessoa que é seu inquilino à força. Ou seja, você tá na razão de ser dono da casa, mas você se torna arbitrário por quê? Porque na hora da pessoa esvaziar, sair do lugar que você é o proprietário por falta de pagamento de aluguel. Você viu, você tem razão em parte, mas quando você se torna arbitrário, você está fazendo justiçamento e você comete o crime de exercício arbitrário de suas próprias razões, que é o artigo 345 do Código Penal. E mais um exemplo bem claro. Orientação sexual, cultural, religiosa. Você é um hétero ou uma hétera. Aí você vê um homem que é homem namorando com outro homem, ou casado com outro homem, ou uma mulher que é mulher namorando com outra mulher, ou casado com outra mulher, andando de mão dada na rua beijando. Você vai, espanca aquela pessoa, você começa a xingar ela, você fala que aquilo não é certo, que ela tá errada, que o homem foi feito para a mulher. Você que vai estar errado, porque você, além de estar cometendo a homofobia, antecessor a isso, você vai estar ofendendo e cometendo o quê? O exercício arbitrário de suas próprias razões, porque você violou o espaço da orientação sexual de um homem ou de uma mulher que não é igual à sua. Isso é para religião, isso é para música, para gosto cultural e etc, e etc. Resumindo, sabe onde é que eu quero chegar, gente?
com essa aula a pedido, fazer justiçamento é isso, respondendo a pergunta da pessoa. Se encaixa no artigo 345 do Código Penal, exercício arbitrário de suas próprias razões. E lembra de uma coisa, que quem julga se a pessoa está certa ou está errada, que vai falar que a pessoa está certa ou errada, é a lei, é a estrutura jurídica, é juiz. Se você não é juiz, pegou um cara cometendo crime, você mobiliza, chama a polícia, faz pelos meios legais e a justiça vai tomar todos os trâmites cabíveis para aquela situação. E em todos esses exemplos que eu dei aqui. E o exercício arbitrário ele é assim, você tendo razão numa situação, entendeu? E você querer ter razão, mas com a razão tua extrapolar, você passar a violar o espaço de alguém, violar a vida pessoal de alguém, a integridade física de alguém, ou violar principalmente a justiça, que já que a justiça fala que quem faz justiçamento comete o crime de exercício arbitrário de suas próprias razões, então acabou. Pegou alguém errado, alguém fez errado, chama a polícia, conduz, mobiliza, vai na justiça, usa os meios legais. Agora não faça justiçamento, porque justiçamento quem tem que fazer é a justiça, juiz, promotor de justiça, toda a estrutura jurídica. E qual a pena de detenção para concluir? Eu tenho de cor, mas eu vou ler aqui para vocês. Ó. Tenho tudo de cor, mas eu gosto de ler para vocês ver aqui. Pena de detenção, 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Ou seja, entre 15 dias e 1 mês a pessoa pode ficar presa e além disso ela pagar a multa se for um dano material, físico, pessoal, enfim. E além disso correspondente à violência. A pessoa paga pelo exercício arbitrário de suas próprias razões e como eu dei aqueles outros exemplos. Se a pessoa, mesmo certo ou errado, foi fazer justiçamento com as próprias mãos. Ela pegou ali e foi arbitrária com a pessoa, bateu e espancou, além do artigo 345, vai responder correspondente à violência. Ao homicídio, à lesão corporal, ao dano material causado e etc. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Então, se a pessoa é arbitrária, muitas vezes ali só com palavras, só com sendo autoritária, que não ofende aquela pessoa, aí ela só vai responder o artigo 345, porque não teve consequentemente, ou seja, correspondente ao tipo de violência, além da arbitrariedade. Essa foi a aula de hoje. Valeu, DF. Valeu, Brasil. Tchau, tchau.